Bom dia a todos e todas. Esse é um curso de formação de economia política. Foi por iniciativa da SUEL Sindicato, nós temos a intenção de promover outros cursos sobre outros temas, uma vez que a gente entende que o servidor, de um modo geral, desconhece alguns pontos importantes no que diz respeito principalmente à questão econômica do país. É algo que aflige a todos nós, todo cidadão, mas que nem todas as pessoas têm acesso a essas informações. Pensando nisso, nós convidamos o professor Sinival Osório Pitaguari, que é do Departamento de Economia, foi também da Controladoria do município de Londrina, e ele aceitou esse convite. Agradeço, professor, por ter aceito esse nosso convite, e vai estar ministrando essa aula para todos nós. Bom, vou passar a palavra ao professor e desejar a todos uma boa palestra. Muito obrigado. Bom dia a todos e todas. Quero agradecer, em nome do Marcelo e de toda a diretoria da SUEL, esse convite. É sempre um prazer, né, poder falar sobre algo tão importante, né, como é a questão da economia nacional. Espero que vocês gostem dessa apresentação. Então, sem mais delongas, né, eu vou colocar aqui para apresentar um slide que eu preparei, e aí então a gente começa a apresentação. Okay? Então, vocês devem estar vendo aí o slide. Então, o assunto que a SUEL, né, me convidou para falar é sobre o panorama da economia política brasileira. Então, a gente vai fazer um breve retrospecto dos últimos 30 anos, das últimas 3 décadas da economia brasileira, tá? E a primeira lição que eu queria falar, não especificamente sobre essa questão da economia brasileira, é que em economia a gente enfrenta sempre o que a gente chama de trade-off, né? E o que é o trade-off? É a escolha entre duas opções alternativas, né? E olha só o que nós temos, né? Também aí dentro dessa primeira lição. Em economia, sempre que alguém perde, alguém ganha, e vice-versa. Sempre que alguém ganha, alguém perde. Né? Economia é uma espécie de cobertor curto, onde a gente cobre a cabeça, descobre o pé, descobre a cabeça. Infelizmente é assim, né? Não tem muito o que fazer. Então, olha só, a gente está, né, no auge de uma pandemia da Covid-19, e essa pandemia está afetando de forma muito drástica a economia, porque está impedindo que muitas pessoas possam ir trabalhar, né? A gente está fazendo investimento, gastos enormes nessa área de saúde, né, para tentar salvar vidas. Então, isso está prejudicando a economia, né? E, olha só, a gente teve essa notícia essa semana, no dia 6, né? De um lado, o crescimento da fome, e pela primeira vez em 17 anos, mais da metade da população não tem garantia de comida na mesa. Essa é uma notícia aqui trazida pelo o Globo, né? Óbvio, né? Se tem muita gente sem poder trabalhar, obviamente que isso vai aumentar a fome. Por isso que é tão importante ter auxílio emergencial e outras formas, né, de apoio tanto às pessoas como às empresas, principalmente as micro e pequenas empresas. Só que, olha só, ao mesmo tempo que a grande maioria da população está sofrendo de um jeito ou de outro com essa crise da pandemia, olha outra notícia aqui do jornal Valor Econômico. Né? No ano da pandemia, o Brasil ganha 11,9 bilionários, bilionários, não é milionários, é bilionários. E não é de reais, é bilionário em dólar, porque é uma lista da revista Forbes, né? Uma revista que mostra aí quem são os grandes magnatas da economia mundial. Então, o Brasil tem 9, 11 bilionários. Então,
com toda essa crise, né, que é uma das piores crises aí que a gente tem, com certeza, nesse século, né, nos últimos 100 anos, tem gente ganhando dinheiro, quando a maioria está perdendo. Então, a gente precisa ter essa noção, né? Em economia, sempre que alguém perde, alguém ganha, sempre que alguém ganha, alguém perde. Uma segunda lição, né, ainda teórica, antes da gente entrar, né, nas questões aí da economia brasileira. A economia não é uma ciência exata, né? Muita gente pensa, porque a gente faz muita conta, muito cálculo, né, na economia, que a economia é uma ciência exata, e não é verdade. A própria imprensa, muitas vezes, quando ela sempre dá uma receita única, né, para um determinado problema, ela também tenta passar um pouco essa ideia. E não é verdade, né? Primeiro que existem várias teorias econômicas que fazem diagnósticos diferentes do mesmo problema, e o receituário também proposto é diferente, né? A própria definição do que é a ciência econômica é um debate entre os economistas. Eu, particularmente, adoto essa definição aqui, né, que é a de economia política. Então, a economia política é a ciência que estuda as leis que regem as relações sociais de produção, de circulação. Circulação é o processo de compra e venda, tá? E o comércio, desculpe, o transporte, armazenamento também faz parte aqui da circulação. Então, não é só o processo de compra e venda, mas tem isso também. E a repartição ou distribuição é como que se divide entre as diferentes pessoas da sociedade, entre as diferentes classes sociais da sociedade, aquilo que é produzido, né? Ou seja, como se divide os bens e serviços necessários para a gente sustentar a nossa sociedade, reproduzir a nossa sociedade humana. Eu acho que essa definição de economia, que é uma definição clássica, que vem lá desde o tempo do Adam Smith, desde o século 18, 19, né? É uma definição mais completa do que é a ciência. E você veja que não existe separação entre economia e política, essas duas coisas caminham juntas. Existe uma outra definição mais ortodoxa, que surgiu no finalzinho do século XIX, mas que de fato, foi no século XX que ela se consolidou. Ela define apenas como economia, a ciência da administração dos recursos escassos e suas aplicações em fins alternativos de acordo com as necessidades humanas. Então, para esse pessoal que entende que a economia é apenas isso, a gente apenas faz escolhas, né? Aonde a gente vai, como a gente vai gastar o nosso tempo, como a gente vai gastar nosso dinheiro, aonde a gente vai aplicar nossos recursos. Somos todos compradores, todos vendedores, o trabalhador vende a sua força de trabalho, as empresas contratam essa força de trabalho e pagam o salário, depois o trabalhador pega o salário e compra outra mercadoria, enfim. Ela trata todo mundo como igual, né? Todo mundo como comprador e vendedor, não importa se você é assalariado, se você é autônomo, se você é uma empresa, né? Tem pessoa jurídica, tem pessoa física, mas é tratado como se fosse a mesma coisa. Governo e iniciativa privada é tratado como se fosse a mesma coisa. Eu tinha que seguir as mesmas regras do ponto de vista econômico. É assim que essa visão ortodoxa, conservadora da economia entende. Essa visão da economia política, ela também pode ter uma visão conservadora, né? Porém, ela entende que a relação humana ela é importante nessa questão da economia. Ela não separa essa relação humana. Por quê? Porque na sociedade ninguém produz nada sozinho. Ninguém consome só aquilo que ele mesmo produziu, né? Isso só seria possível se a pessoa estivesse numa ilha deserta e não tivesse mais ninguém lá. Aí sim a gente poderia pensar numa economia que não fosse economia política. Mas a partir do momento que as pessoas estão se relacionando, comprando e vendendo, por exemplo, isso já é economia política, porque já há uma relação social entre duas ou mais pessoas. Definido isso, vamos pensar um pouquinho mais em termos práticos, né? Do que é economia. Então eu pensei aqui, uma palavra que a gente usa muito em macroeconomia, que é o
produto interno bruto, a soma de tudo aquilo que é produzido no nosso país, em cada país, né? Mas eu vou resumir pensando que esse produto interno bruto é apenas uma pizza, uma saborosa e gostosa pizza. E olha lá o que é a economia política. A gente tem aqui 2 agricultores plantando trigo. Depois, a gente tem 2 operários transformando trigo em farinha. A gente tem um peão aqui cuidando de uma vaca, está tirando o leite da vaca, e depois nós temos alguém fazendo queijo, né? Alguém aqui, parece até uma mulher, não sei, cuidando de porcos, e depois tem alguém que está fazendo uma linguiça de calabresa. Nós temos um agricultor cuidando aqui de uma plantação de tomate, e depois nós temos o pizzaiolo, né? Ele vai pegar a farinha de alguém que produziu o trigo, ele vai pegar o queijo mussarela de alguém que cuidou da vaca, ele vai pegar a calabresa, etc. Né? E aí ele vai preparar todos esses ingredientes e transformar numa pizza. Mas aí, gente, uma vez que nós temos a pizza, ou seja, uma vez que nós temos o produto interno bruto do país, como é que se reparte isso? É repartido em partes iguais? Cada pessoa vai ter o mesmo tamanho de fatia? A fatia é do mesmo tamanho? Não, infelizmente não é assim. Então eu peguei essa imagem da pizza, uma pizza muito saborosa aqui, que me deu água na boca, para mostrar o seguinte, olha só como é que está repartido aqui. Alguém tem um pedação, alguém vai ficar com um pedaço bem menor, alguém vai ficar com um pedaço aqui médio, né, intermediário. Então, é muito parecido com o que acontece no nosso país. Vamos seguir. Terceira lição. Dentro daquela concepção, né, de economia como economia política, a gente tem que sempre levar em consideração a questão da luta entre as classes sociais. A gente tem que sempre levar em consideração a questão da desigualdade na repartição e na distribuição da renda, e também do poder político e do orçamento público quando a gente tem uma sociedade, né, com governo e tal. Então, olha só, vamos ver a repartição e a distribuição, né, do poder político no nosso país a partir da representação aqui da Câmara Federal, né, eleito em 2018. Olha só, o setor empresarial é essa fatia amarela aqui. São 190 integrantes da bancada de empresários, né? É uma proporção muito grande para o tamanho de empresários. 190 dá quase 20% de empresários na Câmara Federal, mas não tem 20% de empresários na nossa sociedade. Olha aqui os policiais militares, né? 55%, pouco mais de 10% do Congresso é de policiais militares, mas não tem 10% de policial militar na sociedade brasileira. De evangélicos, 52 deputados, isso aqui dá praticamente 10%. Eu acredito que realmente exista 10% de evangélicos. Agora, olha só os ruralistas. 257 deputados são da bancada ruralista. Gente, é metade da Câmara Federal. Não existe metade da população brasileira ruralista. Aliás, somando os ruralistas e todas aquelas pessoas que trabalham no campo, inclusive assalariados, e obviamente tem muito mais assalariados no campo do que proprietários rurais, né? Não dá 10% da população brasileira, em torno de 10%. Né? Só que nós estamos falando aqui da bancada ruralista, que é a bancada de latifundiários. Né? São 257, são metade da nossa Câmara. Agora, olha só, aqui, os trabalhadores. São 46 integrantes da bancada, né, de trabalhadores na Câmara Federal. Isso é menos de 10%. Só que só temos 10% de trabalhadores assalariados na sociedade brasileira? É claro que não, é no mínimo metade ou mais, né?
Então, realmente, os trabalhadores estão subrepresentados no Congresso Nacional. Isso vai ter impacto, obviamente, na distribuição dos recursos e na política econômica. Ela não vai favorecer, obviamente, os trabalhadores, já que eles estão subrepresentados, né? Essa representação política vai fazer que todas as leis que foram aprovadas, o orçamento público, etc., vai favorecer os empresários e os ruralistas, sobretudo, né? Então, olha só o que a gente vê, por exemplo, na distribuição de orçamento. 45% do orçamento do governo federal está indo para pagar juros e amortização da dívida pública. Gente, isso já chegou a 50% ou mais. 22% é Previdência Social, porque o pessoal fala que teve reforma da Previdência em 2019, e aí falava que o grande problema do orçamento público era a Previdência Social. Gente, não é. O grande problema do Brasil era o pagamento de juros e a amortização da dívida. Quando a gente pega a educação, é difícil até achar aqui, ó, tá aqui, ó, esse marronzinho aqui de baixo, meio laranja, 3%, 2,99%, 3%, né? Então, por aí a gente vê. Isso diminuiu em 2019, né, porque a gente diminuiu um pouco aqui o pagamento da dívida, né? Porque diminuiu a taxa de juros em 2019, e isso já teve um impacto bastante significativo aqui na dívida. Agora a gente vai ver como é que fica a distribuição da renda. Por exemplo, tá vendo essa parte vermelha aqui? Significa menos de 1% da população. 0,9% da população fica com toda essa faixa vermelha aqui, ó. Tá? Na distribuição de renda. Ficava, né? Isso aqui é 2012. Né? Enquanto que 91,8% da população, né, fica com essa faixa. Vamos ver isso aqui, como é que fica isso em termos de renda. Né? Esse aqui é um dado mais atualizado, é de 2019. Os 10% mais ricos da população brasileira fica com 55,9%, 56% da renda. Os 10%, os 50% mais pobres, que é essa parte cinza, fica com 11% da renda nacional. E os intermediários, que são os 40% mais pobres, tá? Mas acima dos primeiros 10, fica com 32,7% da renda. Então, um dos grandes problemas do Brasil é que, entre todos os países do mundo, o Brasil está sempre entre os top 10, entre os 10 países de maior concentração de renda do mundo. E tem quase 200 países no mundo. Só para efeito de comparação, o que nós temos aqui? Essa linha de cima, ela seria a situação perfeita, onde cada pessoa na sociedade brasileira teria a mesma renda para viver. Ou seja, os 50% mais pobres ficariam com metade da renda nacional. Ou seja, metade da pizza. Metade da população ficaria com metade da pizza. 40% da população ficaria com 40% da pizza. 9% da população ficaria com 9% da pizza e 1% da população, obviamente, ficaria com 1% da pizza. Só que, vamos assim, aqui teoricamente, né, o 1% mais rico ficaria só com 1% da renda, né? Os 9% mais ricos ficariam com 9% da renda e assim por diante. Mas olha só como é no Brasil, né? Como eu falei, o 50% mais pobre fica com em torno de 11% da nossa renda nacional. Olha o 1% mais rico. O 1% mais rico fica com mais de 25% da renda nacional. Né? Ou seja, o 1% mais rico, ele tem mais ou menos a mesma quantidade de renda que os 9% mais ricos.
O grande problema do Brasil, gente, muitas vezes, é que esses 9% mais ricos, eles defendem os interesses, de fato, não os dele, mas os interesses desse 1% mais rico, né? Mas a gente observa o seguinte, a gente pegar, por exemplo, os Estados Unidos, a gente vai ver que ele tem uma desigualdade de renda relativamente grande também, principalmente aqui para os mais pobres, 50% mais pobre da população. Lógico, como os Estados Unidos é um país que um PIB per capita muito maior que o Brasil, a qualidade de vida dos norte-americanos é óbvio que é melhor que a do Brasil, mas é um país também que tem uma concentração de renda razoável, né? E desses países aqui, a gente viu, por exemplo, a França é o que tem a menor participação da renda dos ricos e um pouquinho melhor a participação de renda dos pobres, né? Então, pegando aqui a classificação, só que isso aqui também é de 2015, porque eu peguei esse gráfico pronto de uma dissertação de mestrado, e olha só, a forma como o IBGE classifica a renda no Brasil, classe A, B, C, D e E, né? A classe A, que são em torno aí dos 10% mais ricos, representa apenas 3,6% das famílias, né? Esses 3,5% das famílias ficam com 37% da renda nacional, 10 vezes mais, né? A classe B são 15% das famílias brasileiras, fica com 26% da renda nacional, quase o dobro. Já a classe C, né, fica com são 27,9%, 28% das famílias fica com 22% da renda nacional. E a classe D e E, 53% das famílias fica com 13% das rendas nacionais. Essa renda, gente, a gente está falando aqui de renda familiar. Eu acredito que, em termos de renda familiar, a maior parte do pessoal da UEL é classe C, né? É a famosa classe média, tá? E esse dado aqui está um pouquinho defasado, que é de 2015, né? Mas de lá para cá, o nível de salário mínimo e outros, o nosso salário, por exemplo, de professores e de técnico administrativo está congelado, não mudou muita coisa, mas você pode ver que a classe C aqui, em 2015, ia de 1.957, ou seja, de R$ 2.000 a R$ 4.700 mensais de renda familiar. A classe B já pegava aqui de 4.700, hoje já está em torno de 5.000, a pouquinho mais de 15 mil por mês. Aqui na classe B a gente já vai pegar aqui professores, né? A maior parte deles são classe B. Só se tiver lá 2 professores, doutores, aí um casal, como a gente muitas vezes tem, que eles já fazem parte da classe A. Tá? O problema é que esse sistema do IBGE é um pouco enganoso. Por quê? Porque essa forma de dividir aqui, onde a gente vê a participação dos mais ricos, esse 1%, né, ele realmente é muito mais nítido, o grau aí de concentração da renda nacional. Tá? Vamos avançar um pouquinho. Um grande problema do Brasil é que a maior parte dos nossos impostos, são 49%, ele provém do consumo. O pobre, ele é o que mais paga imposto no Brasil, porque todo salário que o pobre ganha, ele vai gastar, né? Ele vai comprar comida, roupa, calçado, vai pagar aluguel, etc. E isso tudo é tarifado, né? Enquanto que o rico, ele poupa grande parte da sua renda. E essa parte da renda que é poupada, ela praticamente não tem incidência tributária. E aí, por isso que, em termos proporcionais, os ricos pagam menos impostos do que os pobres no Brasil. Por exemplo, de transação financeira, apenas 2% dos impostos
né, da carga tributária do Brasil é de transação financeira, que é o que os ricos fazem, suas aplicações, né, nos bancos, a bolsa de valores, etc. e tal. A taxação de salário é 26%, né? Então, se a gente somar salário com bem de consumo, a gente vê aqui quanto que o pobre acaba pagando de imposto. Sobre patrimônio, que aí inclui IPTU, IPVA, né? Apenas 4% de toda a carga tributária, também é pequena, e o imposto de renda é 19%. Aqui afeta, sobretudo, a classe média, né? A gente tem aqui um gráfico que mostra o seguinte: quanto mais para cima aqui no gráfico, mais desigual é o país. Olha como o Brasil é bem desigual, ó. Tá? E aqui embaixo a gente tem o percentual da carga tributária sobre imposto de consumo, ou seja, quanto mais para a direita, mais o imposto é sobre o consumo. Quanto mais para a esquerda, mais o imposto é sobre a renda. Tá? Então a gente vê o Brasil. O Brasil, a gente paga muito imposto sobre consumo. O imposto de produção industrial, o ICMS, né, comércio de mercadorias, o ISS, imposto sobre serviços. Então, é muito imposto sobre consumo no Brasil. Não é à toa que o Brasil é um dos países com maior desigualdade de renda. A renda mais concentrada. Se você pegar, por exemplo, Estados Unidos, o imposto dos Estados Unidos aqui é sobre a renda, não é sobre o consumo. E o grau de concentração econômica dos Estados Unidos é bem mais baixo, é abaixo de 0,40 nos Estados Unidos. No Brasil, é em torno de 0,57. O índice máximo vai igual a 1, né? Enfim, a gente vê que países como o Japão têm um grau de concentração menor que os Estados Unidos, a França, Holanda, né? São vários fatores. Isso aqui é a nossa chamada curva de Lorenz, né? Que mostra, por exemplo, sobre o coeficiente de Gini. Essa linha aqui é aquela situação onde cada pessoa teria a mesma renda do país, a renda fosse dividida igualitariamente. Quanto mais longe a gente tiver dessa linha, né, mais desigual é o país, mais concentrada é a renda do país. Então, essa linha significa que 20% da população vai ter 20% da renda, 40% da população vai ter 40% da renda, 60% da população vai ter 60% da renda e assim por diante. Mas olha só como é no Brasil, né? Essa barrigona enorme aqui mostra o quão distante a gente está de uma sociedade de igualdade plena, né? A gente já, mais um pouco, a gente vai ter um gráfico absurdo, né? Que seria alguém ter toda a renda do país e o outro não ter nada. Então, para a gente começar a mostrar, de fato, o panorama aqui da economia brasileira dos últimos 30 anos. A evolução desse coeficiente de Gini, que mede a desigualdade econômica no nosso país. Então, esse índice, gente, ele vai de 0 a 100, ou de, às vezes o pessoal representa de 0,1 a 1, né? Quanto mais próximo de 100, mais concentrada é a renda. Então, por exemplo, um coeficiente de Gini de 100% ou de 1 significa que uma pessoa só na sociedade concentra toda a renda do país. E as outras 99,999% das pessoas não têm renda nenhuma. Óbvio que não existe isso, isso é absolutamente impossível, né? E, da mesma forma, ter um coeficiente próximo de 0 ou igual a 0 significaria que a renda estivesse perfeitamente distribuída. Cada cidadão do país tivesse exatamente a mesma renda. Também isso é impossível. O ideal é que quanto mais baixo esse índice, melhor, né? Sabendo que os extremos seriam impossíveis. Mas olha só o que aconteceu. O período da ditadura militar, gente, e a gente vê aqui o período iniciando aqui com o governo Figueiredo, né? Era um período que a concentração de renda aumentou bastante. E ela continuou aumentando
no início do governo Sarney, que foi em 1985, tá? Por que que ela vinha aumentando no governo militar e continuou aumentando no governo Sarney? E muito em função da inflação, porque a inflação corrói o salário dos trabalhadores. A gente não consegue fazer com que as nossas correções salariais acompanhem a inflação. Ainda mais naquele período militar que a gente não podia fazer greve. Mesmo quando o Figueiredo saiu, né, em 1980, final de 1985, de 84, sai o Figueiredo, entra o Sarney, então já é um governo civil, mas que não foi eleito pelo povo, né? Foi eleito pelo Congresso, mas a gente vinha com a economia numa trajetória de inflação muito alta e a gente não conseguiu resolver isso. Por incrível que pareça, no governo Collor, a gente tem uma diminuição desse grau de concentração, porque houve, num primeiro momento, uma política muito forte aí de redução da inflação, só que a gente diminuiu a concentração de renda, mas também geramos uma crise econômica no governo Collor. No governo Itamar, a gente teve uma leve redução, né, desse grau de desigualdade, né, querendo ou não muito, a soma ali de Itamar e Fernando Henrique, e a gente vê aqui em vermelho uma redução realmente bastante significativa da desigualdade econômica no Brasil, no governo Lula. Isso vai ficar mais claro também na hora que a gente incluir aqui o governo Dilma. Então, aqui eu já peguei esse dado aqui, esse gráfico, eu importei do Banco Mundial, de um relatório do Banco Mundial, tá, gente? Eu achei bonitinho porque ele estava aqui com os anos, com o nome aqui dos presidentes, mas esse aqui eu fiz manualmente mesmo. Eu peguei os dados do IPEA, né, que é o Instituto do Governo Federal, e fiz o cálculo aqui do período até Dilma. Daqui a pouco a gente vai ver um período mais recente. Mas o que a gente tem aqui? Em vermelho, a gente tem o coeficiente de Gini. Então, a gente vê que no Geisel ele era alto, ele deu uma baixadinha aqui no governo Figueiredo, mas se manteve, aumentou depois aqui no governo Sarney, baixou no governo Collor e Itamar. No Fernando Henrique ele se manteve, no finalzinho do governo Fernando Henrique, que deu uma pequena diminuída, e aí ele começa a realmente diminuir mais significativamente no governo Lula e continuou no governo Dilma até certo ponto. Daqui a pouco a gente vai ver quando isso muda. E em azul a gente tem a linha de pobreza, né, que é essa coluna da direita, e a linha azul. Então a gente vê que o número de pessoas que no governo Figueiredo, né, acima da linha de pobreza, chegou a em torno aí de 23% dos brasileiros, né, estavam abaixo da linha de pobreza. A gente viu que no governo Dilma isso baixou de 5%. Né? A gente praticamente resolveu, a gente quase zerou o número de pessoas que estavam abaixo da linha de pobreza, isso lá para 2014. Né? Chegamos muito próximo disso. O que a gente vê, essa baixada aqui, ó, que a gente viu, é o plano cruzado, foi em 1986, quando o governo congelou os preços e aumentou os salários. Olha só como congelar preço e abaixar salários fez despencar o número de pobres no Brasil. Infelizmente, logo depois o Sarney flexibilizou os preços e a coisa voltou. Né? Aqui eu peguei um dado pronto aqui, né, porque na pressa, para preparar essa aula, peguei da FGV Social, a Fundação Getúlio Vargas, né, uma das melhores escolas aí de economia e administração do país, então tem um instituto lá de pesquisa. Então, olha o que a gente observa. Até 2014, a gente está vendo essa linha de pobreza diminuir no Brasil. E a partir de 2015, né, com a crise econômica, a gente está vendo essa
linha de pobreza aumentar. Obviamente que com a pandemia hoje isso piorou bastante, né? Então, temos outros gráficos aqui mostrando esse mesmo dado. No futuro eu posso mostrar para vocês, aqui é um resumo, né, por períodos, né? Uma coisa interessante, eu peguei esse dado, tá? É dos Estados Unidos. Isso aqui é de um livro do Thomas Piketty. O Thomas Piketty, ele é um economista de formação conservadora, de formação liberal, né? Porém, tem sido, apesar disso, um grande crítico da concentração de renda que está existindo no mundo inteiro, não é só uma característica brasileira. E olha só esse dado que ele traz no livro dele, O Capital no Século XXI. Ele pega aqui, ó, de 1910 a 2010, um índice de concentração de renda dos Estados Unidos, não é o índice de Gini que a gente trabalha agora há pouco, ele simplesmente pegou aqui, ó, essa linha laranja que ela está aqui por cima é a parcela de o quanto que os 10% mais ricos dos Estados Unidos ficam com a renda, tá? Então, quanto esses 10% mais ricos, quanto mais renda eles tiverem, quanto maior for a fatia da pizza que eles tiverem, maior a concentração de renda, tá? Embaixo, a gente tem essa linha mais escura, é o mesmo índice, só que sem incluir os ganhos de capital. O que é ganho de capital? É os juros, né? Sem incluir os juros que você obtém, ou dividendos, tá? Das ações. Então, olha só, em 1910, os 10% mais ricos dos Estados Unidos ficavam com 40% da pizza, do PIB, né, dos Estados Unidos. 4 vezes mais. O auge foi em 1930, chegou a 50%. E é bem aí, em 1929, que estoura a crise, né, econômica principal, não só dos Estados Unidos, mas que se espalhou pelo mundo. Então, o que a gente observa? Concentração de renda gera crise, né? Depois a gente teve a política do New Deal, né, que foi implantada pelo Roosevelt, que ele fez uma política de distribuição de renda, isso ajudou a tirar os Estados Unidos da crise, e principalmente a partir da década de 40, a gente começa a ter as chamadas políticas keynesianas, que são intervenções do governo na economia para gerar o pleno emprego, para distribuir renda, e olha como despenca, né, essa concentração de renda nos Estados Unidos. E ela vai se manter relativamente baixa até 1980. O que acontece em 1980? Toma posse no governo norte-americano o Ronald Reagan, que é neoliberal. E quando o Ronald Reagan toma posse no governo americano, a gente começa a ver, e depois veio o Bush pai, né, teve a fase do Clinton, que dá uma diminuidinha, mas depois vem o Bush filho, né, que também segue essa linha neoliberal. Teve o Obama, mas depois veio o Trump. Então, na verdade, o que a gente vê é que depois que o neoliberalismo começou a ser implantado nos Estados Unidos, cresce a desigualdade de renda, né? Então, acho que esse parâmetro aqui dos Estados Unidos serve para a gente pensar o que foi feito lá, o que foi feito aqui, qual que é o impacto que isso tem na vida dos trabalhadores. Bom, uma quarta lição. A economia brasileira nessas últimas 3 décadas. E aí eu faço uma pergunta. É o excesso de gastos do governo e, consequentemente, o déficit público, ou seja, quando o governo gasta mais do que ele arrecada, e, além disso, né, o resultado vai ser aumento da dívida pública. É isso que provoca a crise? Ou é o contrário? Será que não é a redução dos gastos do governo que acaba gerando a crise? E a crise, então, vai gerar a queda das receitas? E a queda das receitas vai gerar o déficit e o aumento da dívida pública? Né? Então, qual dessas duas frases é verdadeira? A primeira ou a segunda? Né? O que a gente viu de 2015 para cá, essa crise econômica que a gente tem visto de 2015 para cá, a gente, quando liga
a televisão, vai lá no Jornal Nacional, vai lá no Jornal da Globo, na Globo News, vai lá na Band, vai na Record, vai na SBT, ou então lê a Veja, a Folha de São Paulo, o Estadão, eles falam que a crise econômica do Brasil foi provocada pelo excesso de gasto do governo. Que esse excesso de gastos gerou déficit, ou seja, o governo gastar mais do que arrecada gerou déficit, e que o déficit gerou aumento da dívida, e que tudo isso junto gerou uma crise econômica. Essa é a versão que é divulgada, né, por unanimidade pela grande imprensa do Brasil. Vamos ver os dados para ver se isso é correto? E aí, uma questão importante, né, antes de mostrar os dados. Esse pensamento, né, esse paradigma macroeconômico neoliberal, ele está baseado em 3 elementos. A chamada responsabilidade fiscal, que é o governo gastar menos do que arrecada, a taxa de câmbio flutuante, ou seja, o dólar sobe, desce, o governo não intervém nisso, e a meta de inflação. O que é essa coisa da meta de inflação? Toda a política fiscal e toda a política monetária, toda a política econômica do governo, ela tem que ter como meta principal reduzir a inflação. Ah, professor, mas e o desemprego? Não, se para combater a inflação a gente tiver que gerar desemprego, tudo bem. Mas e o salário? Não, se para combater a inflação a gente tem que arrochar salário, tudo bem. Enfim, tudo mais fica condicionado a manter a inflação baixa. Bom, mas vamos lá. Né? Esse gráfico eu fiz questão de copiar e colar do site da Secretaria do Tesouro Nacional. Isso foi publicado em 2019, já na gestão do Paulo Guedes. Tá? Então, não é dado aqui inventado pelo PT, por mim, né? Depois, se vocês entrarem lá no site da Secretaria do Tesouro Nacional, dentro do Ministério hoje da Economia, antes era da Fazenda, né? Vocês podem achar esse estudo. Então, esse gráfico aqui é revelador, né? Ele dá a resposta para aquela pergunta que eu fiz agora há pouco. Vejam só, 1998, governo Fernando Henrique. Podem ver que a linha azul e a linha vermelha, não sei se vocês conseguem enxergar, elas estão unidas aqui, elas estão iguaizinhas. O que está significando isso? O governo Fernando Henrique não era um governo, no primeiro mandato dele, que se encerrou em 98, ele não tinha superávit primário. A partir de 99, que é o segundo mandato do Fernando Henrique, a gente começa a ver uma geração de superávit primário. Né? A receita aumenta e a despesa, que é em vermelho, aumenta menos do que a receita. Por isso que esse miolo aqui fica em azul. O miolo vai ficar em azul sempre que a arrecadação do governo ficar maior do que a despesa do governo. Aí entra o Lula, 2003. Observe que isso se mantém. Né? A despesa continua aumentando, aumenta agora um pouquinho mais rápido, né? Do que aumentava aqui no Fernando Henrique, mas a receita aumenta mais rápido ainda. A gente tem um momento que a receita dá uma queda. Que momento é esse? Olha, 2009. Mas o que aconteceu em 2009? A crise que se alastrou dos Estados Unidos para o resto do mundo. Ela estourou em agosto de 2008, consequentemente vai ter um impacto em 2009. O Lula chamou isso de marolinha, talvez não seja tão marolinha assim, né? Mas o fato é que, ainda assim, o que o governo fez? O governo continuou aumentando os gastos em 2009, né? E em 2010. E qual foi o resultado? Esse aumento de gasto que o Lula fez em plena crise gerou déficit? Não. Olha o que aconteceu aqui em 2010, 2011. O superávit maior ainda do que já vinha acontecendo. Por quê? Graças a esse aumento de gastos do governo,
isso provoca um efeito multiplicador na economia. Por exemplo, o governo resolve contratar uma empresa para construir uma estrada. Essa empresa vai contratar trabalhadores, vai ter que pagar salário para esses trabalhadores. Esses trabalhadores vão receber salário, vão consumir comida, calçados, roupas, material escolar, remédios, etc. Então, vão gerar demanda para outras empresas. Essa empresa que está construindo a estrada, ela também vai ter que comprar matéria-prima, comprar máquinas, ferramentas para poder construir aquela estrada. Então, ela vai gerar demanda para outras empresas que também vão ter contato. Então, enfim, o gasto, o investimento do governo cria efeito multiplicador, né? Que faz com que a economia cresça. Só que aí a coisa continua ainda no período Dilma. Quando chega lá em 2014, olha só o que aconteceu. A gente tinha observado que essa linha vermelha, que é a linha de crescimento das despesas do governo, né, ela vinha sempre crescendo, a partir principalmente de 2000 para frente. Só que, ao mesmo tempo, a linha azul, que é a da receita, ela também vinha crescendo e, na média, acima da linha vermelha. Por isso que a gente tem toda essa faixa de linha, essa faixa azul aqui, de superávit nas contas do governo. Quando alguém, então, quando no governo Dilma, 2015, 2016, resolve, e aí isso vai seguir no governo Temer, né, e se manteve no governo Bolsonaro também, resolve uma política de cortar gastos. Olha aqui, o governo olha, é bem nítido aqui, em 2015, o governo Dilma não cresceu os gastos públicos. A despesa se manteve. O que aconteceu? A receita caiu. O corte na despesa do governo cria um efeito multiplicador ao contrário. O governo, como o governo resolveu economizar, o governo resolveu gastar menos, né? O que aconteceu? Né? Ele contratou menos empresa para fazer obra, fazer serviço, ele não repôs funcionários que se aposentaram, etc. e tal. Aí o que acontece? O governo diminuindo seus gastos, menos gente vai trabalhar, receber salário, consumir. Então, isso vai tudo tendo um efeito multiplicador, mas no sentido negativo. A economia gera desemprego, esse desemprego, essa menor produção, vai significar menor arrecadação. Então, o que a gente observa aqui, a partir de 2015, é uma grande queda na arrecadação do governo federal. E aí surge a dívida. Bom, a pergunta que eu faço é, por que a Dilma fez isso? Tem dois motivos aí, gente. A gente precisa explicar isso. De um lado, observe esse primeiro período aqui, ó, de 2015. O Congresso Nacional, e lembre que quem era do Congresso, quem era o presidente da Câmara Federal do Brasil naquela época? O Cunha, tá? Eduardo Cunha. E quem que é o Eduardo Cunha? Ele é um cara, um político do PMDB, que todo mundo sabe que é corrupto, está preso, inclusive, que se elegeu presidente da Câmara pelo baixo clero, pelo centrão, contra o candidato que era apoiado pela Dilma. E aí o que o Eduardo Cunha fez? Ele não aprovou o orçamento. Quando a Câmara e, consequentemente, o Senado, né, não aprovam o orçamento, o presidente não pode gastar mais do que ele arrecadava no orçamento anterior. Então, ele congela o orçamento. Ou seja, você só pode gastar no ano seguinte o mesmo valor do orçamento do ano anterior até que esse orçamento prove. Então, por isso que a gente vê aqui, está estabilizado, está congelado o orçamento público. E esse congelamento, esse foi um dos motivos disso. Tem um outro motivo também muito importante. A Lava Jato, na época, bloqueou, mas isso aqui não tem tanto a ver com a arrecadação do governo federal, tá? É um outro motivo.
A Lava Jato bloqueou os investimentos da Petrobras. E isso era da ordem de 3,5%. Então, teve que paralisar a obra. Essa paralisação de obras gerou também um grande desemprego. Isso também fez com que a arrecadação caísse. Porque se não tivesse o efeito da Lava Jato obrigar as obras a ficarem paradas, obras para quê? Construção de refinaria, construção de oleodutos, construção de plataforma de petróleo. Gente, são milhares de empregos que eram gerados. E não é qualquer emprego, é emprego qualificado, é emprego de soldador, de eletricista, de torneiro mecânico, ou seja, de operários qualificados. Então, a gente não teria tido essa queda, talvez tão significativa, da arrecadação do governo federal. A gente talvez tivesse mantido um nível um pouquinho acima. Né? Então, esses dois fatores juntos, externos ao governo Dilma, contribuíram muito, né, para que ela congelasse as despesas, e isso também contribuiu para a queda das receitas. Mas tem um fator de escolha dela também, né, que daqui a pouco eu vou mostrar. Então, aqui aquele mesmo dado, né, só que aqui é ampliado, mostrando só o superávit, que passou a existir a partir do segundo governo Fernando Henrique. Ele cresceu no governo Lula, teve só esse período aqui de 2009, da crise, né, dos Estados Unidos, que se impactou aqui no Brasil, que ele caiu, foi quase a zero, mas depois voltou a se recuperar. Mas aí, a partir de 2014, primeiro por conta da Lava Jato, segundo por conta dessas mexidas aí no orçamento federal, né, por causa da ação que o Cunha fez, a gente viu o resultado final depois. Tem um pouco de escolha da Dilma aqui também, né, que é isso aqui, ó. Vamos ver a data? 27 de novembro de 2014. A Dilma, ela tirou o Guido Mantega, que foi ministro da Fazenda durante a maior parte do governo Lula, e também praticamente todo o primeiro mandato da presidente Dilma. E o Guido Mantega, ele segue uma política tipicamente keynesiana, né, de macroeconomia. Não tanto, né, porque aquele paradigma que eu falei agora há pouco, neoliberal, ele ainda estava imperando, né, mas dentro, pelo menos, da política fiscal, ele adotou. O Guido Mantega operava a política fiscal do governo, mas quem operava a política monetária era o presidente do Banco Central, né, que era o Alexandre Tambim. E a Dilma, ela tirou, em novembro de 2014, um mês depois da sua eleição, ela colocou o Joaquim Levy. Quem era o Joaquim Levy? Joaquim Levy era diretor de banco, era banqueiro, né? Ele era um homem do mercado financeiro e que defendia aquela tese seguinte: olha, né, temos que cortar gasto, temos que isso, temos que aquilo, né? A prova de que o Joaquim Levy era um homem do mercado financeiro, olha só aqui, ó, Joaquim Levy, isso aqui, que data que é? 12/11/2018. A letrinha está bem pequena, vocês não vão conseguir enxergar aqui, mas eu estou conseguindo enxergar, mas depois vocês podem ir na internet e procurar pela manchete aqui. 12/11 de 2018, né? Logo após o segundo turno, o Bolsonaro venceu as eleições, ele convida o Joaquim Levy para presidir o BNDES. Por quê? Porque o Joaquim Levy, assim como o Paulo Guedes, são homens que foram diretores de bancos, homens de confiança aí do mercado financeiro. Então, a Dilma tem um pouquinho de culpa também, fora a culpa aí da Lava Jato, fora a culpa do Eduardo Cunha, né, ao escolher para o seu segundo mandato um cara com essa política ortodoxa, né, de corte de gastos, etc. e tal do governo. A gente vê que isso, em vez de melhorar a situação do governo, em vez de gerar superávit, provoca déficit.
O Keynes, né, que foi o melhor, o maior economista do século XX, ele chama isso de paradoxo da parcimônia, tá? Bom, então aqui um pouco a gente tem alguns outros dados, né, aqui por uma questão de tempo eu vou pular, né, mas a gente vê que nessa linha verde a gente tem um chamado hiato do PIB, é esse eixo aqui à direita. O que significa esse hiato do PIB? Quando a economia está bastante aquecida, né, ela está com um crescimento econômico do PIB acima aí do normal, e quando ela está abaixo dessa linha verde aqui que eu tracei aqui, que é o zero, é quando a economia está com desemprego. Então a gente pode ver, olha, antes, até 2003, a gente estava com uma economia abaixo do normal. A gente estava produzindo menos do que o país poderia produzir, né? E a mesma coisa aconteceu a partir de 2015. Porém, no período de 2003 até 2014, ou seja, durante todo o primeiro, os 2 mandatos do governo Lula e o primeiro mandato da presidente Dilma, a economia brasileira ela estava com resultado positivo, ou seja, a economia ela estava crescendo, ela estava gerando emprego, ela estava se desenvolvendo, né? Ela estava indo muito bem, né? E aqui, em azul, a gente tem o resultado primário, né, do governo. Então, o que é esse resultado primário? É no eixo aqui à esquerda. Números positivos significa percentual do PIB de superávit primário. Números negativos, percentual de déficit primário. Então, a gente pode ver que no primeiro governo do Fernando Henrique, o governo Fernando Henrique, o primeiro mandato dele, teve déficit, que foi de 95 a 98. Teve déficit. O segundo governo Fernando Henrique, aí sim, teve superávit. O governo Lula inteiro e o primeiro mandato da presidente Dilma, que são essa linha, né, teve superávit. A partir de 2015, a gente passou a ter déficit, né? Então, essa é uma questão importante. Aqui tem um outro dado também representando um pouco isso, né? Aqui está um pouquinho mais claro, né? Esse déficit que vinha até o primeiro mandato do Fernando Henrique, o superávit no segundo mandato do Fernando Henrique, o superávit primário do governo durante todo o governo Lula, e a gente vê que em 2014 a Dilma equilibrou, em 2015 a Dilma teve déficit, né? Mas a partir de quando que começou a ter déficit no governo Dilma? Lava Jato, o Bolsonaro, desculpe, o Eduardo Cunha represando o orçamento, né, impedindo ela de poder aumentar seus gastos, e depois também um pouco ali por conta da política equivocada do Joaquim Levy. Agora, olha só a carga tributária, né? A carga tributária ela era, em 1989, de 24% do PIB. O Collor, quando assumiu, pegou em 28% do PIB, reduziu depois aqui para um pouquinho, em torno de 25%, se manteve aqui. O governo Itamar, ele começou a aumentar a carga tributária, entregou para o Fernando Henrique a 30% do PIB. O Fernando Henrique continuou aumentando a carga tributária, então ele aumentou ao longo dos seus 2 mandatos de 30% do PIB para quase 36% do PIB. O Lula, num primeiro momento, no primeiro mandato, ele até aumentou aqui a carga tributária também, ele pegou ali em torno de 36% e chegou a passar um pouco de 38%, 39%, mas depois ele começou a fazer uma política de desoneração e reduziu a carga tributária para um nível mais baixo do que aquele que ele pegou no governo Fernando Henrique. Então, é muito interessante que o Lula conseguiu, com uma carga tributária um pouquinho mais baixa, pelo menos a partir do segundo mandato, ainda ter um resultado em termos de superávit primário superior ao resultado do governo Fernando Henrique.
A Dilma, num primeiro momento, a gente vê aqui um aumento da carga tributária no governo Dilma, mas foi um pouco pelo PIB crescer menos, tá? E aí, depois, ela começa a fazer as desonerações. Então, em grande parte, o motivo que levou a, a ter déficit também no governo Dilma foi essas desonerações que ela passou a adotar. O próprio Fernando Henrique, desculpe, o próprio Lula, outro dia, eu vi numa entrevista, ele reconhecendo que esse foi um erro da presidente Dilma. Né? E é um erro que, vamos assim, era uma cobrança de muita gente aí do mercado, né? Quando ela coloca o Joaquim Levy, essa coisa, vamos tirar imposto aí dos empresários, etc. e tal, né? Enfim. Aqui, gente, a gente tem a evolução da dívida pública, né? Do Brasil em percentual do PIB, desde o governo militar. Então, olha só aqui, né? No governo Geisel, 27%. Tá, o governo Geisel manteve. Aí, olha o Figueiredo. Pegou do Geisel a 27, entregou por Sarney a 55. Ou seja, o governo Figueiredo, o governo militar, hein, dobrou a evolução, a relação da dívida em proporção ao PIB do Brasil. O Sarney primeiro diminuiu, mas depois entregou para o Collor uma dívida de 100% do PIB. Há uma diminuição no governo Collor, né, que na verdade baixou, subiu, mas ainda pegou a 100, entregou o Itamar a 81. O Itamar, ele conseguiu reduzir o percentual da relação dívida-PIB de 81% para 37%. Ele entrega para o Fernando Henrique uma relação dívida-PIB de 37%. O Fernando Henrique, que recebeu essa relação dívida-PIB de 37%, no primeiro ano ele até baixou para 34%, mas aí olha só, de 34%, ele vai entregar para o Lula, em final de 2002, a 76%. Ou seja, o Fernando Henrique, ele mais do que dobrou a relação dívida pública PIB. Né? E ninguém fala que o Fernando Henrique, né, pelo menos falavam, né, já esqueceram, né, que quem quebrou, se tem alguém que quebrou o Brasil aí, né, foi Figueiredo, Sarney e Fernando Henrique do ponto de vista de endividamento. O Lula, ele pega a 76 e entrega a 62 para Dilma. Aqui a gente está falando em termos de dívida bruta, tá, gente? Depois eu vou mostrar em termos de dívida líquida. Eu acho mais interessante usar o dado dívida líquida do que o dívida bruta. Mas, enfim, isso se manteve até 2013 com a Dilma, ela baixou um pouquinho, né, de 62 para 60, mas aí olha o que acontece. Essa política aí equivocada, tal, a partir aí de 2014, 2015, a gente vê isso aumentando. Estava em 81% no final do governo Temer, já passamos de 90% com certeza aí por conta dessa pandemia. Né? Aqui a gente tem o dado, ó, chegando a 90%. Isso aqui é dado do ano passado, eu tentei ver lá no dado desse ano, ainda não consegui. Mas, enfim, a gente observa claramente que nos anos aí, pelo menos até dezembro de 2013, né, durante todo o período do primeiro mandato, todo o período do governo Lula, e no início, pelo menos, do governo Dilma, essa relação da dívida bruta aí do governo em relação ao PIB, ela estava diminuindo, né, e depois passou a aumentar. Dívida é um problema? Né? Olha só que interessante. Isso aqui é um dado dos Estados Unidos. E o que a gente observa? Em vermelho são os republicanos, presidentes republicanos. O Partido Republicano nos Estados Unidos ele é sempre mais conservador, ele é mais neoliberal, vamos dizer assim. E o azul, ele é
é os democratas, né? E o Partido Democrata ele é mais keynesiano, né? Veja que até, vamos dizer assim, até 1979, houve uma leve queda aqui, mas ela estava estável, né? A relação dívida pública, PIB nos Estados Unidos. Aí vem o Reagan, né? E olha só o que ele faz. Ele aumenta em muito, de 40% para 69%, a relação dívida. Aliás, Reagan e Bush, né? Os dois governos republicanos, dois governos neoliberais, né? Aí vem o Clinton, né? Vamos assim, o Reagan e o Bush estão para o Brasil como se fosse aqui o Collor e o Fernando Henrique, né? Temer e Bolsonaro. E o Clinton, do Partido Republicano, é o mesmo que o Obama, que o Biden, estaria aqui, né? Essa sequência aí, Lula-Dilma. Veja que o Clinton baixou de 70% para 53% a relação dívida-PIB nos Estados Unidos no seu mandato. O Bush, de novo, eleva essa relação dívida-PIB. Aí o Obama teve que elevar também. Mas por que o Obama elevou? Por causa da crise de 2008 nos Estados Unidos, no final do governo Bush, que foi a maior crise de todos os tempos da economia norte-americana, desde a crise de 1929. Né? Quando o Obama assumiu, ele fez uma política muito forte de gasto do governo, de investimentos. Inclusive, ele comprou ações da General Motors, né, talvez uma das principais empresas dos Estados Unidos, um dos maiores símbolos, né, do capitalismo norte-americano. Ela estava aí na falência, o Obama foi lá, injetou dinheiro na General Motors, comprando ações da General Motors. Aí, a Newsweek, né, é uma revista lá dos Estados Unidos, ela escreveu assim: nós somos socialistas agora, porque o Obama estava comprando, o Estado norte-americano, o governo norte-americano, comprando ação de empresa privada dos Estados Unidos. A Veja, né, fez uma cópia, só chamou o Obama de camarada. Camarada é como os comunistas gostam de se referir, né? Então a Veja tentou reproduzir o sentido aqui. Mas eu acho que a Time, ela foi muito mais realista do que a Newsweek e do que a Veja. Essa foto tá com a cara, é uma montagem, porque esse corpo, né, é do Franklin Delano Roosevelt, num automóvel lá da década de 30. Botaram a cara do Obama aqui. E aí a Time foi mais verdadeira, ou seja, para mim isso aqui é uma imprensa mentirosa e isso aqui é uma imprensa realista, pelo menos nesse momento. Ela falou, olha, o Obama está fazendo um novo New Deal, que foi essa política de gastos que o presidente Franklin Delano Roosevelt fez a partir de 1933. A crise estourou em 2009. O presidente na época era o Hoover, Edmundo Hoover, que era do Partido Republicano. E aí, dentro do princípio liberal, fala: o Estado não intervém na economia, o Estado vai economizar, já que nós estamos em crise, e a crise só foi aumentando. O PIB dos Estados Unidos, em 3 anos, caiu 25%, o desemprego chegou a 27%. Vem o Roosevelt e fala o seguinte: não, essa política está equivocada, eu, se for eleito, vou fazer uma política de gastos do governo, de investimentos, de transferência de dinheiro para os pobres, etc. e tal. Um monte de gente condenou ele, mas como o governo vai gastar, aumentar seus gastos, aumentar seu investimento, transferir renda para o pobre, justamente nessa crise, o governo tinha que economizar. Esse era o receituário, a ladainha da teoria econômica ortodoxa da época. O Roosevelt resolveu investir pesado na economia e conseguiu tirar os Estados Unidos da crise. Por isso que mais tarde, em 1936, o Keynes vai revisar a teoria econômica e perceber o que estava errado. A gente deixa isso aí para um outro momento. Isso aqui é o Japão. Notem que esse azul aqui, claro, é o Partido Liberal do Japão.
Aí tem novo, eu não faço ideia de quem é inovador, vários partidos, né? O que a gente observa no Japão? Desde 1965, a relação dívida pública PIB do Japão só tem aumentado. Em 1965, 5%. Em 2015, 229% do PIB. Ou seja, o governo japonês deve mais de 2 vezes todo o PIB que o Japão produz por ano. É o nível mais alto que eu conheço no mundo. Né? E aqui, olha, não importa o partido. Todos os partidos, sem exceção, quando governaram, aumentaram o nível de endividamento do governo japonês. O Japão está pior que o Brasil, apesar de todo esse endividamento? Não, não está. Olha só esse outro dado, também de 2016, né? Vamos pegar essa linha aqui. Portugal, 130% de dívida pública em relação ao PIB. Brasil, 69%. Vamos arredondar, 70%. Estamos falando aqui de dívida bruta. Olha a Venezuela, né? A Venezuela do Chaves, do Maduro, estava quebrada, né? Arrebentada. Olha só, 28%. Gente, desses 3 países aqui, Venezuela, Brasil ou Portugal, todos nós sabemos que a Venezuela é que está em pior situação. Todos nós sabemos que desses 3 aqui, Portugal está em melhor situação. Agora, Portugal tem a maior dívida pública. Né? Então, sabe, tem muita mentira que é dita. Olha a Grécia. A Grécia, de fato, estava quebrada, estava com desemprego violento, né? E estava com uma dívida realmente bastante elevada, 180% do PIB. Mas o que a gente está tentando mostrar aqui é que não tem muita correspondência entre quão ruim está a economia do país e o tamanho da sua dívida. Né? O Japão, disparado aqui, a pior situação em termos de dívida pública em relação ao PIB do mundo, né? E nem por isso o Japão está numa situação pior, né, do que vários outros países aí do mundo. Né? Bom, eu vou dar só uma pincelada agora, porque, como eu tinha combinado com o Marcelo, a gente tinha programando fazer várias aulas, né, pelo menos umas 2 ou 3 aulas, e era para a gente dar esse panorama um pouco inicial, né, porque informações tem muito, e eu já estou passando aqui de 1 hora aí de minha fala, tá? Então, só vou mostrar algumas coisas aqui muito rapidamente, sem poder explicar para vocês agora, e vou deixar isso aí para, se houver interesse, num próximo encontro, a gente continuar mostrando outros elementos desse panorama da economia brasileira, certo? Primeiro, a questão aqui do desemprego, como ele evoluiu. A gente vê que no período do governo Lula e Dilma, o desemprego só reduziu. No segundo mandato da Dilma, por conta da crise econômica, a gente vê aumentando, né? Aqui a gente pegando um pouquinho mais amplo também, a gente comparando com o mundo, né? É interessante que a gente observa o seguinte, esse dado aqui é bem interessante. Os defensores do Fernando Henrique falam o seguinte, que na época do Fernando Henrique ele pegou o país em crise, e que o Lula pegou o mundo sem crise econômica. Mas olha só, o desemprego né, da taxa de desemprego do Brasil, do governo Fernando Henrique, estava acima da taxa de desemprego mundial. Tá? Quando a gente pega no governo Lula, ela está abaixo. Tá? Então, há uma inversão. E o Brasil pegou aqui a crise dos Estados Unidos, de desemprego, né? Coisa que o Fernando Henrique não pegou. Então, aqui a gente tem a evolução do desemprego, desde o governo Figueiredo, governo militar, como ele era alto, ele caiu no governo Sarney,
e aí ele foi aumentando aqui no governo Itamar. Infelizmente, o IBGE toda hora muda de série, por isso a gente não consegue ter uma série muito, muito legal, porque eles mudam os parâmetros. Mas, enfim, é um pouco o que a gente tinha para falar. Eu vou parar por aqui e a gente trata de outras questões aí mais aprofundadas, se houver interesse, outro dia, e eu deixo livre agora para caso vocês queiram fazer alguma pergunta. Desculpa aí por ter demorado. Obrigado, professor Sinival. É sempre bastante esclarecedora a sua explanação. Eu só vou fazer uma crítica aqui. Eu acho que você estava poupando o governo do Bolsonaro. Não sei se você virou bolsonarista, enfim, eu não vi nenhuma menção, quase nenhuma menção ao período do governo Bolsonaro. Já poderia ser passível de uma análise desse momento, né? Já transcorre mais de 2 anos aí, e eu acho que a gente já conseguiu ver bastante coisa do que esse governo fez, né, ou deixou de fazer, e que caberia dentro dessa análise, né? Então, vou cobrar de você numa próxima vez aí poder falar um pouco mais desse período atual e falar a respeito do governo Bolsonaro. Mas fora isso, acho que foi excelente a aula, e eu gostaria de fazer uma pergunta assim, entender um pouco, o pessoal defende muito o governo militar, fala muito do governo militar, de que foi um período de prosperidade, de que existia uma qualidade de vida melhor, mas se for analisando esse espectro que foi apresentado por você, como seria a comparação entre o governo militar, o governo Lula, Sarney e até os dias de hoje? Como você viria isso? Passando por Fernando Henrique, evidentemente? Sim, ok. Primeiro, Marcelo, sobre a sua observação, né, de eu não ter falado ali do Bolsonaro, peço desculpa, a gente pode, num próximo momento, num próximo encontro, talvez ter uma aula aí só para falar dele. Mas o motivo foi simples, é que o governo está dificultando aí o acesso ao dado, acesso à informação, né? Elas não estão sendo publicizadas aí com tanta facilidade como a gente via antes. A gente viu que, inclusive, o governo Bolsonaro andou tirando o presidente do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, só porque ele mostrou os dados de aumento da queimada, né, na Amazônia. Então, a gente está com um pouquinho de dificuldade de acesso aos dados, né, as séries históricas ali do governo. Eu tentei entrar nos sites ali do governo, mas assim, sabe, estava meio difícil de conseguir encontrar esses dados, diferentemente do que era antes. A gente tinha mais facilidade de ter esse dado. Então, peço desculpa aí por não ter esses dados ainda tão atualizados, mas em grande parte aí a culpa foi do próprio governo, tá? Mas, enfim, a situação do governo Bolsonaro, a gente também tem que pensar que é uma até 2019 e outra em 2020. Né? Mas, enfim, acho que é um assunto aí que a gente vai ter que talvez aprofundar um pouquinho melhor. Essa outra questão é muito mais fácil eu te responder, porque aí a gente tem o histórico dos dados, né? A gente teve no governo militar, eles não foram monolíticos. A gente não pode tratar o governo militar como uma coisa só, né? Os 21 anos, pelo menos, principalmente do ponto de vista econômico. No governo inicial, que foi o governo Castelo Branco, a orientação era claramente ortodoxa, conservadora, liberal, né? O governo buscou cortar gastos e aumentar a receita, né? E ele foi um período recessivo, né? Ele jogou a economia brasileira na recessão na fase inicial. Mais tarde, né, no finalzinho do governo Costa e Silva, mas sobretudo no governo Médici e no governo Geisel, eles tinham uma outra ideia. Era uma ideia menos alinhada com os Estados Unidos,
era uma aliada, uma política de tentar buscar um pouco mais de soberania econômica nacional, e houve um grande investimento do Estado em empresas estatais, investimento em obras públicas, né? Foi um brutal investimento em obras públicas. A economia brasileira gerou muitos empregos nesse período, cresceu, o Brasil se desenvolveu, né? Então, nesses dois períodos. O problema é que o governo do Médici e do Geisel fizeram uma opção que eu considero equivocada, é de obter empréstimos internacionais para financiar esses investimentos que estavam sendo feitos no Brasil. Existe uma tese que eu não concordo, né, de alguns economistas, não é da maioria, e tem vários outros economistas que seguem essa posição que eu defendo, melhor, eu defendo a posição deles, né, de que existe sim capacidade de geração de poupança no Brasil. Mas não se acreditava nisso naquele governo militar, então esses investimentos que foram feitos com endividamento externo. Quando veio o primeiro choque do petróleo, em 73, e depois o segundo choque do petróleo em 79, o crédito no mercado internacional ele ficou mais escasso, e as taxas de juros no mercado internacional, inclusive por conta da política adotada pelo Reagan, eles aumentaram muito. E a nossa dívida externa explodiu. Então, o grande erro do Médici e do Geisel foram fazer o financiamento aos investimentos que eles fizeram usando poupança externa, porque eles diziam que a taxa de juros em dólar era mais barata do que a taxa de juros na época, a nossa moeda aqui era em cruzeiro, né? Enfim, esse, na minha opinião, foi o erro que eles fizeram, né? E aí o governo Figueiredo foi um governo de grande crise, o governo batendo cabeça, muito vai e vem na política macroeconômica, foi um período de recessão brutal, de corte de gastos enorme, tentar resolver um problema de inflação por formas equivocadas. O governo Sarney é um pouco reflexo do que foi o governo Figueiredo. A década de 80 foi uma década onde, basicamente, o que a gente fez foi pagar a dívida externa e tentar resolver o problema da inflação sem êxito. E no início dos anos 90 foi a mesma coisa, com o Collor, e aí o Itamar, a gente tem que lembrar que foi governo Itamar, que com a política que ele adotou para o real, que foi de desindexação aí da economia, ele conseguiu controlar a inflação. O problema é que o governo Fernando Henrique ele fez uma coisa que foi o seguinte, ele sobrevalorizou a moeda nacional, ele interviu na taxa de câmbio para que o dólar ficasse barato, e aí a gente pudesse comprar. E aí, como tanto o Collor como o Fernando Henrique abriram a economia para que a gente importasse, então qual era a ideia do Fernando Henrique? O dólar barato a gente vai importar, né, bastante, e a gente vai exportar pouco. Se a gente está exportando pouco e se a gente está importando muito, aumenta a oferta de mercadorias da economia brasileira, e esse aumento da oferta de mercadorias na economia brasileira iria segurar a inflação. Essa é a tese do Fernando Henrique. Ok, isso de fato tem um impacto em relação à inflação, de fato ajuda a baixar a inflação, mas qual foi o custo disso? O primeiro é que se a gente está importando mais e exportando menos, a gente está gerando menos emprego no Brasil, e renda, salário, impostos, etc., e estamos gerando emprego, salário, impostos em outro país. E segundo, a gente está endividando o país. Só que aí, Marcelo, você ia lá comprar um aparelho celular, quem tinha dinheiro ia lá comprar um Corolla, um Honda Civic, quem sabe até um BMW, uma Mercedes, né? Está pagando aqui em real. Mas o importador tem que mandar dólar para lá. E aí, da onde que vem esse dólar? O governo brasileiro não pode pintar dólar. Então, a gente teria que exportar para obter o dólar. Como a gente estava mais importando no governo Fernando Henrique do que exportando, o governo tinha que emitir título da dívida pública para comprar dólar para poder
honrar com esse compromisso que os nossos importadores tinham com os fornecedores. Ou seja, o governo se endividou no governo Fernando Henrique para que nós comprássemos produtos importados. Só que, ao comprar produtos importados, a gente estava gerando emprego. Assim, foi uma coisa maluca, dá tiro no pé. Por que você vai fazer uma política de combater a inflação, mas gerando desemprego, gerando endividamento do Estado, gerando crise econômica? Isso foi o governo Fernando Henrique. O Lula resolveu inverter a política. O Lula, quando ele assumiu, ele faz acordo com a China, né? Na época, o Fernando Henrique, a prioridade dele era negociar com os Estados Unidos e com a Europa. O Fernando Henrique estava tentando criar a NAFTA, o Acordo de Livre Comércio das Américas, junto lá, na época, com o governo norte-americano. O Lula faz diferente, olha, vamos negociar com a China, vamos negociar com a Índia, com a Rússia, com a África, né, com vários outros países do mundo, criou o BRICS, criou o G20, quer dizer, estimulou essas transações comerciais, vamos exportar. Porque quando a gente exporta, a gente está gerando emprego aonde? A gente está gerando emprego aqui no Brasil. E a gente viu que também havia uma tese dos economistas ortodoxos que aumentar salário aumentava a inflação. Durante o governo Lula, a gente aumentou bastante o salário mínimo era de menos de $100 no governo Fernando Henrique, subiu para mais de $400 no governo Lula, quadruplicou, então, o valor real do salário no governo Lula. O valor real não, valor em dólar, né? Não o valor aqui, se a gente for pegar em reais mesmo, acaba sendo um pouco menor, mas aumentou bastante significativamente o salário mínimo, dobrou seu valor real, e a inflação não aumentou, a inflação continuou no governo Lula num patamar um pouquinho abaixo do patamar do governo Fernando Henrique. O governo Lula, a média da taxa de inflação foi em torno de 5%, né? Foi a mais baixa aí de toda a história do Brasil, desde o governo Dutra, do governo Getúlio Vargas, de 50 a 51 a 54. Então é isso, né? Eu acho que a gente vinha numa trajetória muito boa da economia, nos dois governos do Lula e no início do governo Dilma. Existe uma série de fatores que prejudicaram a economia a partir de 2014, um recrudescimento da crise na Europa, que a Dilma sempre apontou que a culpa da crise era a Europa, mas não foi só isso, né? A gente teve vários outros fatores, alguns fatores internos, a crise hídrica que a gente teve, falta de água, falta de chuva, consequentemente, falta de energia hidroelétrica, e aí a necessidade de ter que usar termoelétricas. Então, isso teve um impacto na inflação, e eu acho que a partir de 2014, a Dilma fez uma coisa equivocada, na minha opinião, a partir de 2013, mas sobretudo a partir de 2014, que foi aumentar a taxa de juros para combater a inflação. Esse é um outro dogma que existe na economia brasileira, na imprensa, assim, que se combate a inflação aumentando taxa de juros. A Dilma fez isso em 2014, ali começou a criar problema para a economia brasileira. Então, esse foi um problema. A Lava Jato, ao ordenar paralisação de obra. Gente, paralisar a obra é tudo o que podia prender, podia arrebentar com as pessoas, mas parar a obra, pessoas corruptas, obviamente. Agora, parar uma obra de tamanha importância para o país, foi um crime de lesa pátria. Aquela questão do orçamento que eu falei, né, que o Cunha segurou a aprovação do orçamento, não aprovava o orçamento de 2015, para obrigar a Dilma a ter que cumprir o orçamento de 2014. Então foi um conjunto, né? Na verdade, teve um conjunto de fatores ruins a partir de 2014 que gerou essa crise da economia. E tudo mais que foi feito depois, por exemplo, o governo Temer. Né? O governo Temer veio com terceirização, né? Não só das atividades meios, como também das atividades fins.
Isso aumentou o desemprego em vez de diminuir o desemprego. O governo Temer veio com reforma trabalhista. Reforma trabalhista diziam que, opa, agora vai, né? Com a reforma trabalhista vai aumentar desemprego. Não, a reforma trabalhista só contribuiu para tornar mais baratas as demissões, aumentou o desemprego com a reforma trabalhista. Reforma da Previdência, outra reforma que diziam que ia dar mais segurança para os investidores, que ia ter mais investimentos, que ia alavancar o crescimento econômico. 2019. O que aconteceu? O contrário, né? E aí veio a pandemia, né? E aí, na pandemia, para ninguém dizer que eu não falei do Bolsonaro, já teve o lance aí da reforma da Previdência, né? Foi feito em 2019, que não contribuiu em nada para o crescimento econômico, né, do país. Em relação à pandemia, né? Eu acho que alguns países, como, por exemplo, a Nova Zelândia e a Austrália, deram o exemplo. A Austrália é um país gigantesco, um país quase do tamanho do Brasil, né? A Nova Zelândia, tudo bem, um país bem menor, né? Mas o que eles fizeram? Eles, quando surgiu, né, a Covid-19, a pandemia, China, Itália, Espanha, eles fecharam as suas fronteiras, não deixaram ninguém entrar. Passado algum tempo, aí já tinha se popularizado os testes PCR, né, para entrar lá só com PCR feito. E quando chega, quarentena. Você não pode ter contato com ninguém, tem que ficar de quarentena, depois fazer um outro PCR, para poder circular pelos outros países. Com isso, eles zeraram, né, eles eliminaram os casos de Covid. E tanto a Austrália quanto a Nova Zelândia, lá não tem lockdown mais. Eles fizeram um lockdown muito ferrado, por 3 meses. Mas lockdown que você não podia sair na rua, para nada, a não ser para fazer compra e voltar para casa, né? Muito diferente desse lockdown meia-boca que tem sido feito no Brasil. Fizeram isso, eliminaram o vírus, agora está liberado lá. Lá você pode fazer festa, você pode aglomerar, você não precisa usar máscara, né? Nem na Nova Zelândia, nem na Austrália, a economia deles estão crescendo. Agora, por que fizeram isso? Respeitaram a ciência. Fizeram o que tiveram que fazer para eliminar o vírus dentro do país, para controlar, para que o vírus não volte para o país, e aí todo mundo que está dentro do país pode circular livremente, né? Inclusive, um cidadão da Austrália, essa semana foi aprovado, né? Pode ir para a Nova Zelândia e vice-versa, sem precisar, né, de nenhum controle sanitário. Então é isso, existe essa falsa ideia, né, de ou a gente cuida da economia ou a gente cuida da saúde. Essa é uma ideia falsa, porque a pessoa morta, a pessoa doente, ela não vai produzir. A pessoa tem que ter saúde para trabalhar, para produzir. Você tem que ter essa segurança. E quanto mais cedo você resolve o problema da doença, se a gente conseguisse fazer um lockdown, né, bastante radical, que ninguém circulasse, a gente tratava de quem já estava doente e as outras pessoas não iam se contaminar. Pronto, você resolve. Foi isso que a Austrália fez, foi isso que a Nova Zelândia fez. Não estou nem falando de China, né? Estou falando de 2 países capitalistas de primeiro mundo do hemisfério sul. Agora, vem com lorota de que, olha, mas e o direito de ir e vir? Né? Óbvio que o direito de ir e vir é sagrado, mas numa pandemia, o direito pela vida é muito mais sagrado. Eu prefiro não ir para a rua, eu prefiro não ir me aglomerar, mas me manter vivo, né? Do que ter essa liberdade de poder me aglomerar, de poder fazer festa, de poder ir para o bar, de poder ir para lá e para cá, andar no ônibus lotado, etc. E pegar doença, e você, Marcela, já sabe o quanto que isso dói, né? Mesmo quando você consegue se curar e ficar bem de saúde, mas quantos dos nossos amigos, a gente tem amigos, você que é presidente do sindicato, a gente teve companheiros de luta nossa, presidente do sindicato, que já faleceram aqui em Londrina. Então, acho que é uma tragédia, né? E às vezes as pessoas só percebem essa tragédia quando é alguém da família dele, né? Mas, enfim, eu acho que fica aí para uma próxima oportunidade a gente tentar trazer dados, né, mais fortes aí sobre a economia nesse período mais recente, vamos dizer assim.
O Sinival lembrou que eu já peguei Covid 2 vezes, por isso está se referindo a mim. E, de fato, a primeira vez foi bem crítica, eu achei que fosse morrer. Dessa vez agora foi um pouco mais branda, mas ainda assim não deixou de ser menos assustador, não. Eu queria abrir, para quem tiver interesse em fazer perguntas, né? Mas a gente, de fato, já está no nosso limite, Isso, estourando estamos no limite, nosso... 2 horas. Já são 11h02, mas se ninguém quiser fazer uma pergunta agora, eu só tenho uma última, se Uhum, possível. uhum. Eu, em 80, nos anos 80, ainda morava no Rio de Janeiro. Eu sou oriundo de lá. E eu vivenciei o governo do Brizola. E foi um governo bastante interessante. Foi ele que iniciou os CEPs, chamados Brizolões. E o entendimento dele sobre a economia é muito parecido com o que hoje eu vejo, uma visão, acho que você chama de keynesiana, que é o Estado fomentar a economia através da contratação, através de obras. E, na época, a intenção do Brizola era um pouco isso. É claro que ele pensava em termos de país, foi candidato a presidente, não foi eleito, infelizmente, mas ele falava de abrir frentes de trabalho, e aí de que forma? Principalmente através da construção civil, através do saneamento básico e através da educação. Você acha que seria um modelo possível para o Brasil nesse momento, uma vez que a gente está enfrentando uma crise aí, não só sanitária, mas também do desemprego e muitas pessoas, inclusive, começando a passar fome? Que eu aproveito para lembrar aqui que a gente está participando de uma campanha para arrecadação de alimentos organizada pela CUFA, que é a Central Única das Favelas. Nós estamos nos unindo a eles para fazer essa arrecadação. Um dos postos de arrecadação é o Cine Ouro Verde. Quem tiver interesse em contribuir será muito bem-vindo. Então, mas enfim, a proposta que o Brizola apresentava na época era um pouco de intervenção do Estado, forte intervenção do Estado, com contratação de mão de obra, construção de obras, tanto de saneamento, construção civil. Você acha que essa seria uma via possível? Sim, Marcelo, eu acho que você citou Brizola e citou, né, a política keynesiana que eu falei agora. Infelizmente, existe um dogma liberal, né, ortodoxo, clássico aqui na economia brasileira, e nesse dogma, o Estado se opõe ao mercado. E esse é o equívoco que o presidente Franklin Delano Roosevelt percebeu nos Estados Unidos na década de 30, do século passado, e que Keynes, a partir daí, usou isso como experiência para aprimorar a teoria econômica. Eu estou falando da teoria econômica burguesa mesmo, capitalista, né? Eu não estou falando de comunismo, né? O pessoal, porque agora, nesse governo Bolsonaro, é o seguinte: qualquer um que falar contra o que o Bolsonaro pensa é comunista. O Moro é comunista, o Dória é comunista. Falou contra o Bolsonaro é comunista. Gente, peraí, né? Comunismo é uma coisa muito diferente e muito mais radical que isso, né? Acho que num país como o Brasil, que tem tanta gente passando fome, tanta terra ociosa, Marcelo, em torno de 60% das terras agricultáveis no Brasil estão ociosas. O Brasil não precisa, a gente tá essa polêmica agora aí que queimada na Amazônia, aí o Bolsonaro vem, não, mas e o desenvolvimento? A gente não precisa queimar uma árvore da Amazônia para aumentar a produção de alimentos no Brasil. É só pegar as terras que já estão desmatadas, né? Aqui para o Sudeste, Sul, Centro-Oeste, Nordeste, etc. É só pegar essas terras e plantar essas terras que estão paradas, estão ociosas, né? Ora, se a gente tem terra ociosa, e tem mão de obra desempregada e gente passando fome, por que essas três coisas não se juntam? Para a gente resolver o problema do desemprego e resolver o problema da fome. É só um exemplo. Por quê? Porque não se quer fazer a reforma agrária no Brasil. Fala-se que reforma agrária é coisa de comunista. Mentira.
A primeira reforma agrária que a gente tem conhecimento na história foi na França, na Revolução Burguesa Francesa, a Revolução Capitalista. Nos Estados Unidos, se a gente pegar o norte dos Estados Unidos, ele já foi sempre minifundista, pequenas propriedades rurais, porque elas dão demanda para a indústria. Só que o sul dos Estados Unidos era escravista, latifundiário, que nem o Brasil. Aí teve a Guerra de Secessão, justamente quando quis se acabar com a escravidão lá. E foi feita a reforma agrária nas terras do sul. O Japão, né, na década de 1870, o imperador Jacionei fez uma reforma agrária lá. Para quê? Para gerar trabalho e renda no campo e alimento para quem for trabalhar na cidade. Na cidade, olha só, a gente tem gente morando na rua, a gente tem gente morando em barraco de lona e gente desempregada. A gente poderia estar empregando essas pessoas para construir não só as suas casas, mas também construir esgoto, rede de água, para construir escola, para construir hospital. Então, isso tem um efeito multiplicador na economia muito grande. Além disso, o governo deveria investir em mais ferrovias, em mais estradas, em mais portos, em mais aeroportos, em mais armazéns, etc. Né? Porque a gente aumenta a capacidade produtiva da economia. Para produzir mais, né, e para vender mais, comercializar mais, exportar mais, a gente vai precisar de mais estradas, a gente vai precisar de mais ferrovias, a gente vai precisar de mais energia elétrica. Só que o governo brasileiro, desde o governo Collor, o que eles fazem? Não, o governo não tem capacidade de investir. Então, como o governo não tem capacidade de investir, o que eles fazem? Vamos privatizar. Gente, eu entenderia esse argumento se o vamos privatizar é o seguinte, olha, vamos pegar uma estrada que precisa ser construída e que o governo não tem dinheiro para construir e vamos falar para uma empresa privada construir essa estrada. Eu poderia até ser a favor. A empresa constrói a estrada, né? Vai ter lá 20, 30 anos ali de concessão, depois essa estrada fica para o governo. Beleza. Agora, aqui no Brasil, o que eles fazem? Eles pegam uma estrada que já está pronta, que já é do governo, e privatiza. Agora tivemos a privatização dos aeroportos. Por que não constrói novo aeroporto? Que às vezes é necessário. Por que não pega esse dinheiro do setor privado e, em vez de colocar, de ele comprar, vamos dizer assim, algo que já existe, vai construir algo novo? Né? Nós precisamos de novas usinas elétricas, nós precisamos de novas ferrovias, nós precisamos de novos armazéns, nós precisamos de novos portos. Gente, então, não, simplesmente quer passar o que já está pronto, só troca de mão. É que nem o comércio, Marcelo, ele não gera riqueza. Porque o comércio, ele só troca uma riqueza que está numa mão para outra. O que gera riqueza é você produzir algo novo, algo que você vai lá e cria, né? Então, é isso. O problema no Brasil, por que o Brasil não dá certo? Porque se você faz a coisa errada, só pode dar errado. Se você tem uma dor de estômago e você vai tomar um remédio para dor de cabeça, isso vai piorar. Além de não resolver o teu problema de estômago, a química do remédio para dor de cabeça ainda vai piorar o problema que você tem no estômago. É mais ou menos o que acontece com a economia brasileira, né? Enfim, tecnicamente, eu diria o seguinte, os economistas, no Brasil existem muitos economistas bons em várias boas universidades que sabem o que tem que ser feito e que não é nada assim revolucionário, nada de muito diferente. O problema é político, né? E esse problema político, eu vejo assim, a imprensa tem uma grande culpa nisso, né? E os políticos também, acho que brasileiros, de dar muito ouvido ao que é divulgado pela imprensa, esse receituário único da economia, e dar pouco ouvido, né, a dar pouco ouvido aos economistas das universidades. E entendendo isso, né, que dentro das universidades existem vários tipos de economistas diferentes, com várias linhas de pensamento diferentes. E o que está, na minha opinião, né,
precisavam dar mais ouvidos aqui a esses economistas que têm, sim, boas políticas de intervenção do Estado na economia, não para ser contra o mercado, mas para ser a favor do mercado. E aí eu vou deixar aqui, para quem estiver nos ouvindo, um livro muito interessante de uma economista inglesa, ela é economista da Inglaterra, mas é de origem italiana, chama Mariana Mazzucato, com dois V's, dois T's. Ela tem um livro chamado O Estado Empreendedor. E nesse livro, O Estado Empreendedor, ela tem lá dezenas, uma infinidade de exemplos de como o Estado norte-americano, os Estados Unidos, né, como que o governo dos Estados Unidos faz investimentos para alavancar o desenvolvimento econômico da iniciativa privada norte-americana. A gente vê, por exemplo, hoje, empresas muito ricas, como a Google, né, a Facebook, a Microsoft, a Apple. Só que é o seguinte, quem inventou a internet? Foi o Mark Zuckerberg, sei lá o quê, não sei quem que é o dono da Google. Não, quem inventou a internet foi o governo norte-americano. Quem inventou o computador? O governo norte-americano. Não foi a Apple, não foi a IBM. Entendeu? Depois que o governo investiu pesado naquela tecnologia, aí a iniciativa privada investe também pesado para popularizar essa tecnologia. Né? Algo que era para uso militar passa a ser para uso civil. Né? Mas, primeiro, o risco, quem assumiu o risco de investir pesado, a coisa, né, aquele custo mais caro e arriscado, foi o Estado, foi o governo. Né? As compras públicas, elas são extremamente importantes nos Estados Unidos. Tipo, a empresa vai desenvolver, os Estados Unidos vai lá e é o seguinte, ele dá dinheiro, por exemplo, vamos desenvolver um novo avião, né? Aí ele junta 3, 4 empresas e fala, olha, eu vou te dar uma grana para vocês, 4 empresas. Cada uma vai ter um dinheiro para você fazer um projeto inicial. Depois, o projeto que eu escolher, aí depois eu vou pagar todo o custo do avião. Mas a empresa, ela já investe, aquele trabalho inicial de fazer o investimento, ela já está coberta. E se ela for a mais competente, aí depois ela vai lucrar mais ainda. Ou seja, essas compras públicas que o Estado faz ajudam a alavancar o desenvolvimento tecnológico. E aí a empresa desenvolve essa tecnologia, né, para o avião de caça, para o avião de transporte militar. Do avião de transporte militar para o avião de passageiro é um pulinho. Então, é isso, sabe? A gente tem muito exemplo de coisas certas a se fazer aqui na economia brasileira para desenvolver essa economia. Eu estou pegando um exemplo dos Estados Unidos, mas eu poderia pegar o exemplo da Coreia do Sul, eu poderia pegar, óbvio, desde o Japão, poderia pegar o exemplo da China, tem tantos países para a gente pegar exemplo, mas aqui, né, existe esse mito de que o Estado é incompetente, de que o Estado é ineficiente, etc, 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 e que temos que privatizar. A gente está privatizando desde a época do Collor, Fernando Henrique, etc, e continua ainda. E o que a gente viu é que nesse período aí dessas grandes privatizações, em vez da economia ter crescimento, ao contrário, ela teve recessão. Enfim, o assunto é muito extenso, né? A gente já está esgotado aí o horário, mas eu fico à disposição de vocês para quando precisar, quando quiser, a gente vai poder aprofundar cada um desses temas que a gente abordou hoje aí. De fato, professor Sinival, o assunto é extenso e, na verdade, não tem... se a gente for ficar discutindo aqui, a gente tem assunto para o dia inteiro, né? Mas, como a gente estabeleceu um teto aí para a nossa aula, eu vou pedir, então, para a gente poder encerrar. Queria antes agradecer a Maiara, que é a secretária da ASSOEL Sindicato, que muito contribuiu para a realização desse evento, não só na divulgação, como, inclusive, na organização do evento. E a gente também volta a agradecer a você também por ter cedido esse tempo
e feito uma aula que foi exemplar. A gente vai posteriormente estar colocando na internet para que as pessoas que não tiveram acesso possam acessar e tomar conhecimento desse tema importante, que é a economia política, e que, infelizmente, muito pouco é discutido, principalmente na nossa imprensa. Sempre sob um ponto de vista assim, muito ortodoxo, como você mesmo falou, e de uma parcialidade muito grande. A gente queria apresentar exatamente esse outro ponto de vista, esse ver diferenciado, e mostrar que é possível o Brasil sim melhor, e as soluções se encontram aqui. Eu acredito muito nisso, acredito que a gente possa melhorar, mas é claro que a gente vai precisar vislumbrar uma nova realidade para que isso se faça presente. Muito obrigado por sua presença e a presença de todos. Um abraço. Um E abraço. deixo você para finalizar essa aula, por favor. Ok, não, é só agradecer, né, você, Marcelo em especial, a toda a diretoria da Suel, a Maiara, né, por esse convite, né, essa aula. Estou à disposição, se houver interesse, né, para aprofundar outros temas, e, né, e acho que é sempre importante a gente estar debatendo esse assunto. Ano que vem é um ano de... Desculpe estar falando minha voz aí. É um ano de eleição. Perdão, é porque eu falei demais. Não é porque estou com qualquer problema de saúde, não, mas quando falo demais, começa já a falhar aí. Vocês verem qual que é o... Ainda mais um professor que agora a gente está falando muito aí pela internet, é muita coisa, ajudou a gente até tá fazendo mais do que simplesmente presencial. Tem mais oportunidades para falar toda hora, né? Chega uma hora que a voz começa a falhar, mas já recuperei. Enfim, agradecer vocês e me colocar à disposição, né? Sempre que necessário, sempre que houver interesse, a gente pode aprofundar, acho que vários temas aí de economia. E fica aí a minha dívida de uma próxima, trazer bem mais dados aí sobre essa questão do governo Bolsonaro. Eu espero que ele libere, né, nos bancos de dados, nos bancos estatísticos, que eles atualizem os dados oficiais, né? Um abraço a todos e a todas. Um abraço, muito obrigado. Tchau.